Vamos lá, galera, nosso último e quarto bloco, questão 13. Então, já vimos enunciado, ele diz, com base nessas informações, julgue os itens seguintes. Existem 12 fatorial dividido por 3 fatorial elevado à quarta, maneiras de se montar 4 equipes com 3 agentes cada. Então, ó, dos 12 agentes, ele quer criar 4 equipes de 3 agentes. Então, de 12, escolher 3 e depois escolher mais 3, e mais 3, e mais 3. A ordem não é importante. Então, isso vai ser uma combinação dos 12, 3 a 3, vezes. Você escolheu 3, dos 12 ficou 9. 9, 3 a 3. São 4 equipes com 3 agentes cada. Então, do 12 você escolheu 3, ficaram 9. Do 9 você escolheu 3, sobraram 6. E do 6 você escolheu 3, sobraram 3. Então, reparem, no início lá da aula 10, eu chamei a atenção. Ó, você vai ter fórmula de arranjo, permutação, mas você pode trabalhar tudo, resolver tudo pelo PFC, porque quando a ordem é importante, a gente viu que você não precisa fazer uso das fórmulas de arranjo. Quando chega em combinação, vale a pena saber a fórmula, porque tiveram 2 questões. Em 2012, uma foi essa, agente de administrativo, Departamento de Polícia Rodoviária, e a outra foi em 2013, o auditor fiscal do trabalho, a FTL, que a gente vai ver, que se você souber a fórmula, pode facilitar mais. Mas nós vamos ver também que, se você não quiser, você resolve tranquilamente sem a fórmula. Vou só mostrar que, se a gente fizer pela fórmula, o que, é que você vai visualizar? Vou botar aqui para sobrar espaço para mim aqui embaixo para eu resolver. Combinação de 12, 3 a 3, se você jogar na fórmula, é 12 fatorial sobre 3 fatorial vezes 12 menos 3, 9 fatorial. Uma combinação de 9, 3 a 3 é 9 fatorial sobre fatorial de P, 3 fatorial, 9 menos 3, 6 fatorial. Denominador é N menos P. P vezes N menos P. Né? Então, 9 menos 3 dá 6 fatorial. Vezes combinação de 6, 3 a 3. 6 fatorial sobre 3 fatorial, que é o P, vezes 3 fatorial, que é N menos P. Né? Se a combinação de 6, 3 a 3 é 6 menos 3, 3 fatorial. E a combinação de 3, 3 a 3 dá 1. Aí qual era a vantagem? Cadê? Desculpem. Que ele botou em forma de... Ele colocou em forma de fatorial e quer 3 fatorial a quarta, né? Então, o fatorial de 3, 3 a 3, você vai botar 3 fatorial sobre P, que é 3, N menos P, 3 menos 3 dá 0 fatorial. Ali que vai dar 1. Então, você tinha que deixar assim para poder aparecer o 3 fatorial a quarta. Coisa de CESP, né? Os caras vai só no macete ou vê logo combinação de 3, 3 a 3, ele bota 1. A tendência é essa, sei o que eu ia botar. Aí depois você esquece que ele deixou aqui um 3 a quarta. Então, fazendo assim, ó, eu cortava 9 fatorial com 9 fatorial, 6 fatorial com 6 fatorial, 3 fatorial com 3 fatorial. Então, no numerador, ia ficar 12 fatorial. E no denominador, 3 fatorial vezes 3 fatorial dá 3 fatorial ao quadrado, vezes 3 fatorial, 3 fatorial ao cubo, vezes 3 fatorial elevado à quarta. E o fatorial de 0 a gente falou no início de análise combinatória, no início lá da aula 10, quando a gente chegou em arranjo, que por convenção, o axioma, fatorial de 0 é igual a 1. Então, o item correto, o item está certo. Ou então eu vou ter que decorar a fórmula, Augusto? Não. Só vai ter que ter tranquilidade para na hora analisar. Se eu fizer aqui, pelo macete, uma combinação de 12, 3 a 3 é o quê? O 12 cai 3 vezes, 12 vezes 10 vezes 11, e o 3 cai. Certo? É 3 vezes 2. Só que agora, no denominador, eu não vou fazer o 3 vezes 2,
porque ele deixou na resposta 3 fatorial elevado à quarta. Então, o 3 cai, é 3 vezes 2 vezes 1, eu vou deixar 3 fatorial. Combinação de 9 e 3 a 3, o 9 cai. Aqui é 12 vezes 11, eu falei, só um minuto. Eu falei e escrevi 12 vezes 10. 12 vezes 11 vezes 10, né? Combinação de 9, 3 a 3, o 9 cai 3 vezes, 9 vezes 8 vezes 7, sobre o 3 cai, que eu vou deixar 3 fatorial. 6, 3 a 3, o 6 cai 3 vezes, 6 vezes 5 vezes 4, sobre 3 fatorial. E 3, 3 a 3, eu tenho 3 cai 3 vezes, 3 vezes 2 vezes 1, sobre 3 fatorial. Então, no denominador já apareceu o 3 fatorial, a quarta. E 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é 12 fatorial. Só tinha que ter calma. Então, o macete serve para qualquer questão. Principalmente o macete de combinação. O de arranjo você pode usar, mas você sabe que arranjo você pode resolver pelo PFC. Esse é critério do freguês. Mas o de combinação, você pode usar o macete sempre. Certo? Percebeu? Vamos embora. O 13, letra B, ele diz: se cada equipe for formada por 3 agentes, então, a partir dos 12 agentes da unidade, a quantidade de maneiras diferentes de se formar essas equipes é superior a 200. Então, o Exaf botou isso para ver se você visualizava a diferença entre o item A, que a gente fez já 2 questões parecidas, a do plano de previdenciário, essa daí, e teve uma terceira, na verdade, o item A, que ele queria dos 12 fazer 3, só que 3 para isso, não sei quanto para aquilo, então você vai fazendo a multiplicação das combinações. E agora não, ele quer que de 12 agentes você forme uma equipe com 3. Uma combinação de 12, 3 a 3. 12 cai 3 vezes e o 3 cai 3 vezes 2 vezes 1. 12 por 3 dá 4. 10 por 2 dá 5. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 11, 2 vezes 11, 22. Dá 220. Ele disse que era superior a 200. Item correto. Tranquila. E você vê que isso é estratégia de banca mesmo, né? Coloca o item mais difícil primeiro e o mais fácil depois, para você se desesperar e nem querer olhar o outro, né? Simbora, vem comigo. 14. Auditor Fiscal do Trabalho, Ministério do Trabalho, MTE, CESP 2013. Questão boa, com outra técnica que a gente já trabalhou muito nessas 2 aulas. Ó. Um auditor do trabalho deve analisar 20 processos. 5 a respeito de segurança no trabalho, 7 a respeito de FGTS, 5 segurança no trabalho, 7 FGTS e 8 a respeito de jornada de trabalho. Considerando que esses processos sejam colocados sobre a mesa de trabalho do auditor, de maneira aleatória, formando uma pilha, julgue os itens que se seguem. Se processos relativos a temas idênticos ficarem juntos, então, olha de novo, ficarem sempre juntos, ficarem juntos, ocupam uma única posição e permutam entre si. Então, a quantidade de maneiras distintas de se formar uma pilha com essa característica será inferior a 5 fatorial ao cubo vezes 7 fatorial ao quadrado vezes 2 à nona. Então, de novo, jogou com a coisa do fatorial e com potência, né? Mas o que a gente vai fazer? Agora, como a quantidade é grande, eu não vou botar como aquele da obra do volume 1, volume 2, 2 quadradinhos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar 5 a respeito de segurança no trabalho. Então, eu vou botar aqui. Ó. Segurança no trabalho. A gente tinha 5 processos aqui. Vamos ficar botando 5 retângulozinhos ou quadradinhos
para não ficar um negócio quilométrico aqui. 7 a respeito de FGTS. Então, FGTS eu teria 7 processos. E 8 a respeito de jornada no trabalho. Jornada no trabalho, eu teria 8 processos. E ele diz, se processos relativos a temas idênticos, os 5 de segurança no trabalho, os 7 de FGTS, os 8 de jornada no trabalho, a temas que ficarem juntos, então eu sei que vão ocupar uma única posição, então isso vai esses 5 vão funcionar como uma coisa só, esses 7 também, esses aqui também. Então, ocupam uma única posição, então vai ser 1, 2, 3. 3 fatorial. Certo? Vou botar até aqui para ficarem juntos, né? Então, eles ocupam uma única posição. Então, os 5 processos vão ocupar uma posição só, os 7 FGTS uma só, e os 8 jornada de trabalho uma só. Então, eu vou ter a permutação deles, 3 fatorial, né? E ficar junto, a gente já viu que ocupa uma única posição e permutam entre si. Temos várias questões sobre isso, né? Então, os 5 processos de segurança no trabalho, então, permutam entre si. Vamos permutar entre si. Os 7 de FGTS permutar entre si e os 8 de jornadas no trabalho vão permutar entre si. Botei lá em cima, igual aqui embaixo, só para a gente lembrar que ocupar uma única posição, ou seja, os 5 vão trabalhar com uma coisa só, os 7 e os 8. Então, vai ser permutação dos 3, ocuparam uma única posição, mas eles vão variar entre si, né? A ordem deles também vai variar. 5 fatorial, 3 fatorial e 8 fatorial. Certo? E agora eu vou arrumar como o cara quer. Só vou fazer o seguinte, ó. Como ele botou em potência, eu vou puxar isso que eu fiz para aqui. 3 fatorial, vezes 5 fatorial, vezes 7 fatorial, vezes 8 fatorial. Para poder a gente colocar na forma que ele quer, né? Aquela questão que você tem que ver a alternativa para você ajustar em função do que ele quer. Então, como é que ele botou na resposta? 5 fatorial ao cubo, então ele não quer que você destrinche o 5 fatorial. Vezes 7 ao quadrado, agora não foi 7 fatorial, foi o número 7, vezes 2 a nona. Então, vamos ver? 3 fatorial, eu vou dizer que é 3 vezes 2. Só aí você podia dizer que estava falso, porque não tem 3 elevado a alguma coisa. Já parava aí e dizia que o item está errado. Já posso dizer daí, ó, que esse item está errado, porque não tem como eu faço assumir, não tem denominador para eu cortar esse número 3. Que ele ficou o número 7 ao quadrado e o número 2 à nona. Vamos acabar só para ver como é que ficaria. Mas eu já podia ver que não tem base, não tem como ter a base 3 e 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1, né? 5 fatorial eu não vou mexer, porque ele quer botar esse 5 fatorial elevado ao expoente 3. Então, vezes 5 fatorial. 7 fatorial, eu vou botar o 7 número ele quer, né? Então, 7 fatorial eu vou dizer que é 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Parei no 5 fatorial porque me interessa. E 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Então, aqui, ó, eu já consegui aqui o 5 fatorial vezes 5 fatorial vezes 5 fatorial. É 5 fatorial ao cubo. Até aí, beleza. O 7 também, ó. 7 vezes 7. 7 ao quadrado. Parecia que ia dar certo. Só que agora eu ainda tenho aqui o quê, ó? Vou botar lá em cima só para aqui eu jogar a potência, hein? O 7 já foi. O 6 daqui, ó. Olha a telinha. O 6 que me sobrou aqui. Eu posso dizer que 6 é 2 vezes 3. Então eu já tinha no início, já marquei aí o que. Vou até. Deixa eu
sublinhar o 7 também aqui. Já marquei aqui o que eu transformei em potência. Então sobrou 3 vezes 2 no início. Vezes 6, tá aqui, que é 2 vezes 3. Vezes 8, olha aqui, eu marcando aqui na tela. 8 é 2 ao cubo. Vezes 6 de novo aqui, ó, que é 2 vezes 3. Ou 3 vezes 2, tanto faz. Então, ó, isso aí vai se transformar em quê? 3 vezes 3, 3 ao quadrado, vezes 3, 3 ao cubo, vezes 2 vezes 2 vai dar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo dá 3 mais 2, 5. 2 à quinta. E 2 à quinta vezes 2 dá 2 à sexta. Então, o item está errado. Ele transformou isso aqui. É isso, 2 à sexta aí. Ou 3 ao cubo, né? Desculpe. 3 vezes 3 vezes 3. Aqui é 3 ao cubo. Então, não é 2 à nona. 3 mais 6 até daria, se fosse 2 ao cubo vezes 2 à sexta, dava 2 à nona. Mas essa base aqui era 3. Como eu disse, aqui logo eu já diria que estava errado, porque se não tem denominador, não vou ter como fazer esse 3 desaparecer daí. Então, coisa do CESP. Mas a ideia que eu chamei a atenção, ó, ficar sempre junto, ocupa uma única posição e vezes permutam entre si, tem que ficar que cai toda hora, quando a análise combinatória aparece na prova. Beleza? Item B. Se processos relativos a FGTS ficarem sempre na parte superior da pilha, então uma pilha com essa característica poderá ser formada por 13 fatorial vezes 7 fatorial, maneiras distintas. Então agora ele me diz o seguinte, ó, se eu colocar aqui, ó, na parte superior da pilha, lá ele disse que ia ficar tudo numa pilha só, os 7 processos de FGTS. Então vai sobrar para a parte inferior o quê? 5 a respeito de segurança no trabalho e 8 a respeito de jornada do trabalho. Então vão ficar 13 embaixo. Aí ele disse que existe 13 fatorial, desculpem, vezes 7 fatorial de maneira distinta. Sim, agora ele não falou nada de ficar sempre juntos. Os processos de FGTS vão permutar entre si, os que estão em cima, 7 fatorial. E os 13 processos de baixo, eles vão trocar, ele não manda eu ficar junto. Então, a hora vai estar jornada de trabalho, depois segurança do trabalho, 2 de segurança do trabalho, outro de jornada. Vai misturar, eles vão ficar os 13 aqui, ó, 8 mais 5, 13, vão permutar entre si. Então, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera os produtos. 7 fatorial vezes 13 fatorial é igual a 13 fatorial vezes 7 fatorial. É o item correto. Questão inteligente, usando uma coisa que todas as bancas cobram, e ficam juntos, e colocando você para pensar um pouquinho. Percebeu? Vamos embora. Essa foi a 14 mesmo? Foi. Questão 15, outro de CESP. Como eu falei, né? Mesmo não caindo muito, eu fiz uma pincelada e coloquei as questões para poder, quem vai fazer concurso só do CESP, saber as vezes que caiu, como foi. Porque, como eu disse, FGV, ESAF, as outras não colocam tanto também. Mas FGV e ESAF que sempre colocam, você vai estar baixando prova e vai ver, e o nível é esse aí mesmo. O CESP, como é mais chatinho, você vê que já bota em forma de fatorial, eu gosto de chamar mais atenção. Em uma expedição de reconhecimento de uma região onde será construída uma hidrelétrica, 6 pessoas levarão 3 barracas, sendo que em cada uma dormirão 2 pessoas. Então não é mais uma combinação de 6, 3 a 3. Você vê que a ESAF já fez muito isso, a gente fez várias questões de ESAF assim, o CESP também. Ó. Com base nessas informações, o número de maneiras distintas, análise combinatória, que essas pessoas poderão se distribuir nas barracas é igual a... Então, são 6, mas ele disse que sendo que em cada uma barraca dormirão 2 pessoas. Então, na primeira barraca, eu tenho 6 pessoas. Vão dormir 2. Combinação de 6. 2 a 2. E vezes. Na segunda barraca, se já dormiram 2 na primeira, restaram das 6,
4 na segunda e na terceira barraca sobraram 2, 2 a 2. Então vai ser uma combinação de 6, 2 a 2. O 6 cai 2 vezes. Uma combinação de 4, 2 a 2. O 4, 4 vezes 3 sobre 2, cai 2 vezes e o 2 cai. E uma combinação de 2, 2 a 2 é igual a 1. 6 vezes 5, 30 por 2 dá 15. 4 vezes 3, 12. Por 2 dá 6. 15 vezes 6, 90. Então, não é um assunto difícil, a gente só vê pouco, trabalha pouco, mas treinou. Agora, é repetição. Matemática como esporte. E quando as questões não são tão complicadas, mas o assunto análise combinatória, como a gente não vê muito, ele não fica tão simples como lógica proposicional, que cai em tudo que é prova, como conjuntos, que não cai em tudo que é prova, mas cai na maioria, mas não cai em todas, mas é fácil. E análise combinatória não é que seja difícil, mas não é tão fácil. E você treina pouco, é repetição, galera. Simbora, 16. Mais uma de CESP. De um grupo de 6 servidores de uma organização, 3 serão designados para o Conselho de Ética como membros titulares. Então, dos 6, 3 serão designados para o Conselho de Ética como membros titulares. E os outros 3 serão os seus respectivos suplentes. Em caso de falta do membro titular do conselho, somente poderá, vou destacar isso aqui, somente poderá assumir o seu lugar o seu respectivo suplente. Então, observe, quando ele diz isso aqui, ele está me dizendo que a ordem na escolha dos suplentes é importante, certo? Então, escolher os membros iniciais do Conselho de Ética, a ordem não importa. Dos 6, você vai escolher 3. Agora, o suplente, repetindo lá, em caso de falta do membro titular do Conselho, somente poderá assumir seu respectivo suplente. Então, a ordem na escolha do suplente é importante. Aí ele diz, tão logo os membros titulares sejam escolhidos, então ele vai dizer que ele diz lá que você escolhe 3, são designados como membros titulares. Então ele diz, eram 6. Tão logo os 3 sejam escolhidos, haverá mais de 10 maneiras de serem escolhidos os suplentes. Não, a ordem dos outros 3 são 3 suplentes, onde a ordem é importante. Então vai ser ou um arranjo, ou um PFC de 3, né? Na verdade é uma permutação. Como é 3, 3 a 3, sobram 3 para 3 posições. É uma permutação de 3 ou um PFC de 3. Então é 3 vezes 2 vezes 1. Você tem 6 maneiras. E ele disse que era mais de 10, isso é menos de 10. Então o item está errado. Tem o item B também, né? Então é uma questão interessante, porque no B, se eu não me engano, ele pede as duas coisas. Então, a escolha dos membros titulares, você vai de 6 e escolher 3. É uma combinação. A ordem não importa. Mas o suplente tem que ter ordem pelo seguinte. Desistir um, ou faltou um. Aí o primeiro suplente é que vai substituir, depois o segundo, depois o terceiro. Percebeu? Vem comigo para o item B. O número de maneiras de serem selecionados os 3 membros titulares. I, ao vezes, o I, os seus respectivos suplentes é superior a 100. Então, agora, os membros titulares, eu vou escolher uma combinação dos 6, 3 a 3, porque os 3 vão ser titulares, mas não tem ordem. Só que os suplentes a gente já fez no item A. Os suplentes vão fatoriar, vai ser um fatorial de 3, eles vão permutar entre si. Só que a ordem vai ser importante, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Então vai ser uma combinação de 6, 3 a 3, 6 vezes 5 vezes 4, e o 3 cai, 3 vezes 2 vezes 1. E 3 fatorial a gente já fez lá em cima, que deu 6, né? 3 vezes 2, 6. Aqui eu posso cortar. 3 vezes 2 dá 6. Então vai ficar 5 vezes 4, 20, vezes 6,
120, ele disse que era superior a 100. Realmente, 120 é superior a 100. O item está certo. Então, treino dá para perceber, não tem como confundir combinação com arranjo, a não ser que você não interprete o texto. Você vai escolher dos 6, 3 para o membro titular, combinação. Só que na hora que falta o membro titular, ou se faltar, caso falte, o suplente vai substituir. Então, a ordem tem que ser importante, né? Como é que você vai? Se não tiver ordem, quem é que vai substituir lá? Então, o primeiro suplente substitui o primeiro que faltou, se faltar outro, o segundo, e assim sucessivamente. Vocês sabem disso muito, né? 17, voltamos para onde é FGV. Em uma residência moram um casal. Tem gente que erra essa questão porque esquece desse detalhe, né? E seus 3 filhos, 2 pontos, 2 meninos e uma menina. Então, eu já posso dizer que eu tenho aí, ó, 2 meninos, então eu tenho 2 homens e um casal, a partir do pressuposto que é um homem e uma mulher. Então, nós vamos ter 3 homens e os 3 filhos são 2 meninos e uma menina. Então, no casal tem uma mulher e uma menina. Então, são 2 mulheres. Então, se esquece de que aqui você vai considerar um homem e uma mulher, sempre na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. 2015 já se falava nisso, pode ser até que, estamos em 2018, que desse ano para frente até eles evitem esse tipo de texto, porque hoje já existe casal, homem com homem, mulher com mulher, tudo é considerado casal. Mas, caso caia, você sabe que você vai ser na CNTP, certo? Então, o casal é um homem ou uma mulher. Agora ele diz: há 2 banheiros na residência. Um deles é o banheiro dos homens e o outro o banheiro das mulheres. De manhã, todos acordam e outros banheiros das mulheres. De manhã, todos acordam no mesmo horário e se revezam para tomar banho. Os homens tomam banho no banheiro dos homens e as mulheres só no das mulheres. Então, esses 3 homens vão tomar banho só no banheiro dos homens e, vezes, as 2 mulheres vão tomar banho só nos banheiros das mulheres. E ele diz, considerando a ordem, ainda facilitou para você. Considerando a ordem que os membros da família tomam seus banhos, o número de maneiras, ó, chato, repetitivo nessa aula, número de maneiras diferentes, lhe disse que é análise combinatória. Resta você saber se é arranjo, permutação, combinação, que a gente já viu que é tranquilo de enxergar. Então, o número de maneiras diferentes em que eles podem tomar banho então os 3 homens vão permutar entre si. 3 fatorial. E as 2 mulheres também. Porque os homens tomam banho só no banheiro dos homens e as mulheres, princípio multiplicativo, as mulheres no banheiro das mulheres. Então, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial, 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Letra A. Tranquilidade, galera. Tudo facinho. Sidney marcou o telefone de uma garota em um pedaço de papel, a fim de marcar um posterior encontro. No dia seguinte, sem perceber o pedaço de papel no bolso da camisa que Sidney usara, sua mãe colocou-a na máquina de lavar roupas, destruindo assim parte do pedaço de papel. Aquele blá 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 que a gente sabe que não vai servir para nada. Certo? O finalzinho é que me interessa. Então, para sua sorte, Sidney lembrou de alguns detalhes. O prefixo era 2204, já que moravam no mesmo bairro. Os 4 últimos algarismos eram 2 a 2, distintos entre si, e formavam um número par, que começava por 67. Então, isso aqui tudo ele deu. Ele quer saber essa parte daqui. Aí ele diz, o que é que eu vou chamar a atenção aqui? Porque ele vai perguntar, isso a gente não vai fazer hoje. Nessas condições, a maior quantidade possível de número de telefones que satisfazem as condições que Sidney lembrava era... Então isso a gente vai ver depois. Só vou chamar a atenção aqui desse detalhe, que essa parte tem uma interpretação que às vezes o aluno, como é dúbia, o aluno se atrapalha.
Como eu já conheço a questão, o que a banca quis dizer foi o seguinte: eram 2-2, ou seja, esses dois com esses dois distintos entre si, o cara ia facilitar se o cara dissesse logo que os 4 últimos algarismos, os 4 últimos algarismos eram iguais, não, eram distintos, desculpa. Eram distintos 2-2, o que ele quis dizer que os 4 últimos algarismos eram distintos. Ou seja, esses 4 últimos você não pode repetir. Aí vocês tentam em casa verificar se é um arranjo, permutação, uma combinação. Então nós já tínhamos dito o prefixo era 2204, já que morava no mesmo bairro. Depois ele disse que os 4 últimos dígitos eram 2-2, distintos entre si, que eu chamei a atenção, que foi a maneira que a banca teve, o examinador, de dizer que os 4 últimos eram diferentes. Ou seja, sem repetição, né? E ele ainda disse que eram distintos entre si, formavam um número par. Isso aqui vai ser interessante. Formavam um número par que começava por 67. E disse, nessas condições, a maior quantidade possível de números de telefones que satisfazem as condições que Sidney lembrava é... Então, na verdade, a gente precisa saber, justamente, nesses últimos 2 dígitos, quantas possibilidades você vai ter aí. Nós temos, inicialmente, como é questão de dígito, um universo de 10 algarismos. Isso a gente vem trabalhando em várias aulas, né? De 0 a 9, você teria um universo de 10 algarismos. Só que a gente já sabe que esses 2 anteriores eram o 6 e o 7, então eles saem dessa lista. Então a gente passa a ter um N de 8, né? Vou botar aqui um N entre aspas, o real tem 8 algarismos. E qual foi a restrição que a gente teve na questão? Que eles formavam um número par. Então a gente sabe que aqui, ó, se forma um número par, ele tem que terminar, teoricamente seria terminar com 0, 2, 4, 6 e 8, mas o 6 a gente sabe que não entra, ele já está aqui, né? Então qual é a sua tendência inicial de fazer a questão? Vou colocar aqui fora. É dizer, eu tenho para esse número daqui 8 possibilidades, que são essas 8. E para o número par, eu tenho 4. 0, 2, 4 e 8, eu tenho 4. E você fazer 8 vezes 4, 32, que o cara da banca prevê isso, né? Só que aí é o esparro. Por quê? Você esqueceu do detalhe. Na hora que ele diz que eram 2-2 distintos entre si, ou seja, os 4 eram distintos, é sem repetição. Na hora que você bota 8 vezes 4, você está repetindo aqui o número par que você já colocou anteriormente, né? Então esse foi o primeiro esbarro. Aí o cara diz, tá bom, então eu vou fazer para aqui são 8. E lá, como eu já usei um número par, na hora que eu joguei esses 8 aqui, ó, eu utilizei ou 2, ou 4, ou 6, um número par foi utilizado. Então eu vou só colocar 3 pares aqui, 24. É o outro esparro que está lá na letra A. Por quê? Porque agora você está omitindo um número par. Observe que na hora que você faz 8 vezes 4, você está repetindo o número par que você já colocou aqui nos 8. E na hora que você faz 8 vezes 3, você está omitindo o número par. E o número par, ó, é uma condição da questão. Ele diz que ele lembrou que os 4 últimos dígitos, aqui a telinha, eram 2-2 distintos entre si e formavam um número par, que começavam por 67. E ele quer saber a maior quantidade possível de números de telefones que satisfazem a condição de Sidney, que satisfaz a condição de se formar um número par.
Então nós trabalhamos em várias questões que apareceu restrição, centenas ímpares maiores que 500. Formava um número par, você tem que iniciar pela restrição. Então aqui também é uma bobeira, porque você não pode começar pelo penúltimo algarismo. Para formar um número par, ele tem que terminar em par. Então a gente tem que lembrar sempre, e a gente trabalhou várias questões sobre isso, que você inicia pela restrição. Então, para ser par, eu tenho 4 possibilidades aqui de término. E como eu não posso repetir, usei um desses pares, desses 8 aqui, ó, eu utilizei aqui um desses pares. Então, restam 7 para aqui. Ó. 7 vezes 4, 28, que está na letra B. Então, isso tem que ter atenção, o cara tem que lembrar. Ó, questão de análise combinatória, teve restrição, eu tenho que iniciar sempre pela restrição. Beleza? Venham comigo, um abração, muito obrigado pela essa aula. Foi um prazer, viu?